E aí, tá bom? Aqui está visível. Então, tá. Aqui é o roteiro, né, de estudos das aulas não presenciais. Então, tudo num quadrozinho aqui, se é José de Anchieta, professora, turno. Esse aqui é um modelo, viu, gente? Só não coloquei o nome do professor, no caso. Aí, turno vespertino, terceira série, sala. Assim, ontem eu apresentei total de aulas na mesma coluna de conteúdo, mas eu lembro que muitos professores esqueciam de colocar. Aí eu já joguei um quadrozinho aqui, mas foi esse mesmo que eu mandei já para eles, já com essa alteração. Na hora que chegar lá, eles vão logo verificar isso. Tá bom? Período e a data, né? Importante. Aí aqui os objetivos de aprendizagem, conteúdos, propostas metodológicas de estudo, propostas, instrumentos avaliativos, estratégias de acompanhamento e monitoramento. Assim, primeiro eu quero dizer que no começo desse nosso trabalho, né, em distância, muitos professores tinham muita dificuldade com relação ao planejamento, muito mesmo. Mas a gente já progrediu muito, graças a Deus. Então, muitos professores estão planejando assim muito bem, foi uma evolução fantástica, né? E eu fico muitíssimo feliz com isso, porque o planejamento nada mais é do que itens que se relacionam entre si, né? É uma sequência, né? Objetivos de aprendizagem é aquilo, eu vou estabelecer o que meu aluno vai, o que é essencial que ele aprenda sobre aquele conteúdo que a gente vai abordar, ou aqueles conteúdos, né? Que a gente sabe que os conteúdos são diferentes de natureza, tá? Então, de natureza do conhecimento mesmo, né? Também de natureza estratégica, de natureza atitudinal e por aí vai. Então, aí eu vejo os conteúdos, pensando aqui no caso do conteúdo da disciplina, do conteúdo científico, né? Construído ao longo da história da humanidade. Então, eu vou ver aquele conteúdo, aí eu vou olhar para ele e vou me perguntar, o que daqui eu realmente penso que seja essencial que os meus alunos aprendam? Então, a resposta a essa pergunta vai me levar a definir os objetivos de aprendizagem. E aí eu coloco lá, objetivos de aprendizagem. Porque esses mesmos objetivos aqui vão gerar a avaliação lá na frente. Eu vou verificar, através de instrumentos de avaliação, se os meus alunos alcançaram aqueles objetivos de aprendizagem, tá? Então, todas as vezes que eu faço uma avaliação, eu faço de olho nos objetivos de aprendizagem. Isso é muito importante, tá bom? E aí tá, objetivos de aprendizagem, conteúdos. Assim, teve um esquema uma vez que eu até preparei primeiro conteúdo, depois objetivo de aprendizagem, porque realmente os objetivos são feitos, você faz olhando para os conteúdos. Aí, as propostas metodológicas de estudo como é que quais são as estratégias que eu vou, que os meus alunos vão fazer uso para que eles atinjam esses objetivos de aprendizagem. Como é que é? Eles vão estudar onde, o que, vão fazer que tipo de atividade. Então, numa sequência didática muito bem feita, que vai orientar os alunos para que eles possam realmente atingir aqueles objetivos de aprendizagem e possam passar naquela avaliação que eu vou propor, né? Lá na frente, a avaliação, estou falando da somativa, né? Porque aí nós temos aquela processual, que ela vai ocorrendo no decorrer do processo. Mas aí você precisa lá verificar se realmente, principalmente com relação a esses conteúdos aqui, o resultado final disso, se eles realmente conseguiram atingir esse objetivo. É interessante, gente, porque quando a gente faz uma avaliação processual, no decorrer do processo, por exemplo, em sala de aula, você já percebe o aluno que já aprendeu aquilo lá, que já atingiu aquele objetivo de aprendizagem, porque você vai observando. Isso é uma avaliação processual, né? Às vezes você registra isso, às vezes não, você deixa que o aluno faça realmente uma prova depois e por aí vai. Sim, voltando aqui na sequência didática. Aí aqui no nosso modelo, tá? Aí nós temos aqui os objetivos de aprendizagem. Aqui foi colocado aqui, o descritor 15 de língua portuguesa, né, que é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por condições, advérbios, etc. E o outro objetivo seria participar ativamente dos estudos, respondendo e postando as atividades solicitadas, tá? E aqui o nosso conteúdo é exatamente o descritor, que são relações discursivas, né, presentes no texto, marcadas por condições advérbios. Aí vamos lá. Eu já defini aqui os conteúdos objetivos. Então, como é que os alunos vão estudar para realmente atingir aqueles objetivos? Então, vamos lá.
Aprender a estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções adversas, para que eles aprendam isso, o que eles deverão fazer? Assistir o vídeo disponível no link abaixo, o qual contempla o descritor 15. Para melhor compreender, sugere-se fazer pausas ao assistir e fazer anotações. Então, você observa aqui, ó, tem uma orientação muito clara do acesso ao conteúdo, né, ao descritor que a gente vai trabalhar. E aí, depois que o aluno assistir o vídeo, o que ele vai fazer? Está lá também, a sequência. Após assistir o vídeo, responder uma atividade avaliativa, composta por questões de múltipla escolha, disponível em Word na plataforma. Os alunos terão 2 opções para responder a atividade. Aí, damos aqui 2 opções. Escrever e responder a atividade no caderno, fotografar a atividade, postar a foto na plataforma ou enviar para o meu e-mail, que é, a pessoa coloca o e-mail. Opção 2, baixar a atividade em Word, responder diretamente no arquivo e postar na plataforma ou enviar para o meu e-mail. Ou seja, você observa aqui que tem a sequência todinha do que o aluno tem que fazer, tá bom? Para que ele atinja aqueles objetivos de aprendizagem. Aí aqui, no caso, qual é a proposta de avaliação? Aqui, no caso, essa atividade proposta, aqui tal, a atividade proposta, postada na plataforma, será o instrumento de avaliação que indicará se os alunos aprenderam a estabelecer essas relações lógico-discursivas, tal. Além dessa avaliação, será feito o registro da participação dos alunos referente à entrega das atividades. A atividade vale até 10 pontos. Observe como tudo aqui está muito bem explicado, certo? O objetivo, os conteúdos, o que o aluno vai fazer para aprender esses conteúdos e atingir aqueles objetivos de aprendizagem. Eu estou dizendo aqui que eu não vou fazer nenhuma atividade depois. A atividade avaliativa vai ser exatamente aquela que eles irão fazer, tá bom? As estratégias de monitoramento seria como é que eu vou acompanhar todo esse processo. Aí aqui eu digo que vai ser feito por meio da plataforma, onde postarei frases de incentivo, responderei os questionamentos dos alunos e buscarei identificar e registrar os nomes daqueles que estão postando as atividades. Assim, caso estejam precisando de melhores esclarecimentos, deixarei claro que estarei ao dispor para ajudá-los. Ou seja, vocês observem que aqui eu estou fazendo todo o acompanhamento dessa postagem que eu fiz. É lá onde eu estou dizendo aqui que é lá na plataforma. Estarei lá à disposição, verificando quem está fazendo, né, vou registrar, verificar se eles estão aprendendo, porque eles vão postando as atividades. Lá, quando você recebe, você vai ver se ele realmente conseguiu atingir esses objetivos de aprendizagem e tal. E aí você vai verificando a necessidade de rever o material ou não, e assim segue. Um exemplo disso, o professor Dianari, por exemplo, ele trabalhou um conteúdo e fez uma atividade no Google Form. Ele passou uma atividade de múltipla escolha no Google Form. O que ele percebeu ao receber as atividades? É que os alunos não tinham compreendido o assunto, a maioria respondeu e tirou nota 5, só a metade, né? Então, o que ele fez? Aí ele refez os caminhos, né? Ele fez uma outra proposta metodológica de estudo. O que foi que ele fez? Ele abriu uma aula, tipo aqui nós, né? Pelo Meet, e aí os alunos foram assistir a aula, ele inclusive disponibilizou também no canal de YouTube dele, porque são duas estratégias, né? A gente disponibilizar lá ou somente o Meet. Tivemos professores outros também que deram aula pelo Meet, para esclarecer as dificuldades dos alunos que não estavam conseguindo responder as atividades. E aí deu tudo certo, os alunos acertaram, inclusive, o meu filho foi um deles, né? E ele acertou e foi muito bem, né? E compreendeu depois da aula com o professor Dianari. Assim, dessa maneira, ou seja, uma outra proposta metodológica de estudo, por quê? Porque aquela não tinha funcionado, tá? E assim vai, ele fez o quê? Aí ele fez uma recuperação, né, de aprendizagem. Então, é isso, o plano, ele é o nosso roteiro, ele é o nosso guia, né, que eu não entendo porque, às vezes, tem resistência com relação ao plano, e porque, realmente, quando você não planeja, você improvisa, e quando você improvisa, de um modo geral, realmente, os resultados não são bons, tá? E o que eu estou falando aqui é científico mesmo, né? É por isso que existe o plano, é exatamente por isso. E aí, o profissional, quando ele realmente é preocupado, né, ele tem um compromisso, ele procura fazer o melhor. E aí embaixo nós temos aqui as referências, né? Bem embaixo que eu coloquei
as referências. Ou seja, o que você tiver usado, o canal no YouTube ou qualquer outro tipo de material que você acessou, você vai e coloca ali tudinho, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar, eu já mandei para os e-mails de vocês. Eu mandei esse esquema aqui, e aí eu coloquei, o professor Flávio pediu que eu mandasse esse aqui que está cheio, e mandasse o vazio, né, para que vocês não esquecessem assim, e tal, da sequência e tal, bonitinho, e aí eu mandei para vocês assim, ele vem primeiro desse jeito, mais abaixo está só o esqueleto, onde vocês poderão fazer o de vocês. Só não esqueça de apagar esse aqui na hora de enviar, tá bom? Porque senão já imagino eu vou receber esse aqui de volta, tá bom? E não é para ser assim. Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento e ficar à disposição de vocês para perguntas e também para a colaboração dos colegas, Valdete e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Oli, só colocando aí uma situação para os professores, porque Ranieri vai falar sobre material impresso. Sim. Mas na questão do planejamento, ele já tem que, como o planejamento foi dito, é feito mensal e vai sendo colocado semanalmente na plataforma, ele já tem que pensar no planejamento o material impresso para o aluno. Porque vocês vão trabalhar com 2 públicos. O que é que a gente tem observado a partir do relato dos professores? É que a participação dos alunos, ela foi muito reduzida pelo quantitativo de alunos por sala, a participação é mínima. Então, nós programamos reunião com os pais na próxima semana, vai ser reunião presencial até. Onde, como o professor Ranieri falou, uma das primeiras ações dessa reunião é fazer um levantamento de quem tem acesso à internet, quem tem um telefone que tenha suporte, né, para acessar essas informações, outro recurso da tecnologia. E quem não tem, que a gente sabe que tem muitos casos. Então, o pessoal que não tem acesso a essas tecnologias que vocês, professores, estão utilizando nessa situação de pandemia, ele não pode ficar de fora. E isso está até nessa nova portaria, essa abrangência. Ela está nessa portaria que foi disponibilizado ontem. Então, na verdade, vocês terão 2 trabalhos. E já deve estar antenado por causa do prazo de entrega, do envio. No planejamento, vocês já vão atender desses 2 públicos, aquele que tem acesso e o que não tem acesso. O que não tem acesso, vocês vão preparar o material que a escola vai providenciar a impressão e já está com data de entrega para os alunos, de envio pelo professor, de retorno do aluno, tudo vai ser passado para vocês. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe do planejamento. E, gente, para a maioria dos planos que eu, nesse período, dei uma olhada, como o Oli falou, alguns professores melhoraram bastante. Mas tem professor que eu ainda tenho dificuldade de compreender o que ele está colocando no planejamento dele. Então, se tiver alguma situação dessa, muita dificuldade, pode entrar em contato comigo, se for do meu turno, pelo meu e-mail, pelo meu zap, que a gente pode dar uma orientadinha aí no particular. Certo? Eu acredito que até agora... Oi. Só lembrando aqui que todo plano é um projeto, digamos assim, personalizado, né? Considerando
a lógica, o que eu postei aí é mais por uma questão de lógica, considerando a nossa realidade, que nós recebemos muitos planos que não tinham conexão entre as partes, né? Não tinha. Conexão entre as partes e também tinha o caso, no caso dos procedimentos metodológicos, tinha só assim, faça um resumo, leia do capítulo tal, leia o capítulo tal do livro e faça um resumo. Gente, tinha demais isso aí. Não, fazer resumo, eu digo para vocês, eu acho o fim da picada. Os alunos estavam ficando malucos de tanto ler de tal página. A impressão que a gente dá, não estou dizendo aqui que é isso, mas parece que é uma questão mais de comodismo, porque aí o professor não vai nem pensar em algo mais bem elaborado, basta dizer, lê de tal a tal e faz um resumo, sem nenhum tipo de objetivo com relação ao próprio resumo, né? Não, a gente percebia claramente que fazer o resumo não ia fazer atingir os objetivos de aprendizagens determinados, e assim, a sequência é muito importante, é como se fosse assim, vamos comparar o plano com uma receita de bolo, é como se esses procedimentos fossem um modo de fazer o bolo. Quer dizer, você diz todos os ingredientes que tem que vai usar e tudo, mas se não disser como é que faz, o bolo não vai sair, não é verdade? Então, é o modo de fazer. Ele tem que estar ali, tem que estar muito bem feito, bem claro, para não dar errado no final, né? Então, é isso. Então, a gente está colocando isso aí, é como se fosse assim, como se nós tivéssemos feito uma avaliação dos planos, e aí a gente achou que, apresentando um modelo, a gente fosse exatamente suprir as necessidades e ajudar nas dificuldades dos professores. E nós estamos à disposição, eu estou sempre também à disposição, o Valdete também, né? Então, qualquer dúvida... Eu ali, e tem outra questão, os planos dos professores, a gente valida, e nós temos que encaminhar todos para a URI. Sim. Entenderam? Sim. Então, o que é que a gente... E eles já fizeram até uma primeira análise. E em uma das formações foi chamado a atenção essa questão do plano, até que eles queriam que essa formação voltasse com o material que eles trabalharam lá sobre a questão dos planos. Então, observe, já que vocês... outras pessoas também têm acesso a observar os planos de vocês. Os técnicos da escola e os técnicos da URI. Cada escola tem tem uns técnicos responsáveis. No nosso caso, é Tiago. Então, depois que a gente valida, eu costumo sempre mandar muito para o professor algumas observações. Mas, para isso, tem a questão da validade. Eu não posso encaminhar um plano para o e-mail institucional depois que eu postei a minha atividade. Uma coisa tem que anteceder a outra, é a lógica. Primeiro eu planejo, depois eu vou para lá. E o que é que está acontecendo? O professor também tem que ter muito cuidado com isso. Teve reunião lá com o gestor e teve uma com todos nós, e que colocaram, é um casamento que tem dentro dessa abordagem da sistemática. CAEP, plano, que é colocado na plataforma, e a aula. Então, se faltar uma dessas situações, invalida o trabalho de vocês. Invalida por quê? Porque Ranieri ainda vai falar mais de outras situações na frente, que tem situações lá no CAEP que só Ranieri tem poder para validar ou não. Ele pode dizer se uma mentira é verdade e se uma verdade é mentira. Ou se realmente, de fato, aconteceu. Então, ele tem o poder da decisão, porque é a senha dele e tudo mais. Mas, para isso, vocês sabem que existe... Toda a hierarquia que existe é um nível de cobrança. Alguém tem que prestar conta com alguém. E nós temos então, quando o Ranieri cobra
nos cobra, ele é cobrado. Muitos colegas não fizeram plano, muitos, né? Postaram, mas não mandaram plano. Isso, nós tivemos esse caso, ou assim, primeiro posta para depois fazer o plano. É como se você fizesse a casa primeiro para depois fazer o projeto da casa. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Primeiro a gente tem que fazer o plano para depois fazer, construir realmente o que a gente planejou. E eu gostaria que vocês lembrassem também que vocês têm que planejar, já nesse plano, vocês têm que pensar para o público que está com as tecnologias mais, como é que eu poderia dizer, que estamos utilizando agora, e as mídias impressas agora também, que vai entrar, não tem como, porque é para todos. Tem até essa questão da avaliação, que está todo mundo sem saber. Aí vem uma outra situação, que foi pensada, até a Ranieri já colocou aqui. E os alunos que não fizeram as atividades que vocês colocaram aí, a maioria de vocês se queixaram. Gente, a participação é mínima, nem todos estão. E a escola é para todos. Esse momento, ele nos encontrou assim, todo mundo está no mesmo. O engraçado é que está todo mundo no mesmo barco. Diretor, supervisor, professor, aluno, todos estão atravessando as mesmas dificuldades. Uns mais, outros menos, gente, porque quando há perdas na família, perdas de vida, aí o sofrimento é maior. Quanto for só a questão material, só o isolamento que a gente sofre, tudo, é uma questão, mas quando a gente chega a perder pessoas queridas, aí a coisa fica feia. Então, está todo mundo em uma situação não muito boa. E os nossos alunos também, eles estão nessa mesma dificuldade, talvez até com quadros, mas, como é que eu poderia? De maior compaixão, que nos remete maior compaixão. Por quê? Porque boa parte deles são de família que não tem uma renda fixa. Nessa reunião que nós fizemos para preparar o nosso material, nós fizemos uma reunião presencial. E o Oli estava colocando uma questão que, assim, ela já encontrou muitos alunos que estão trabalhando. Eles não estão fazendo a atividade porque estão trabalhando. E aí a gente vai dizer não? Como dizer não? A lei da sobrevivência, ela fala mais alto. Então, aqueles alunos que não participaram de nenhuma atividade, ainda não sabemos como vai ser colocado a avaliação lá no CAEP. Isso aí eles ainda vão resolver. Que o Ranieri vai já passar mais data aí para vocês. Mas os alunos vão ter que ser avaliados. Nós temos que aprender a fazer essa avaliação. Gente, eu já fiz 2 cursos EAD e fui avaliadas por eles. É novo para a gente? Mas a gente vai ter que aprender. Então, o que a gente está orientando os professores? A fazer uma seleção daquilo que ele trabalhou a nível de conteúdo, que ele considerou mais relevante, prepara uma avaliação, envia por um e-mail da escola e já coloca como material de impressão. Essa atividade, ela vai ser uma atividade para aqueles alunos que não participaram de nada. Então, o que vai acontecer? Eles, de uma forma ou de outra, vão ter que ler, estudar alguma coisa para fazer. Não tem como, todos têm que fazer. E essa reunião dos pais que nós vamos ter é justamente visando buscar esse compromisso da família. Porque nós sabemos que, no meio dessa tempestade toda, a família, ela teve que rever também seu papel, ela estava muito distante.
Aquela história de ser provedor de bens materiais, estava esquecendo o afeto, estava esquecendo o diálogo, o calor humano, na verdade. Então, o vírus teve o seu lado negativo e tem o seu lado positivo, porque nem tudo é um caos. No meio do caos, a gente sempre olha um foco de luz. Então, a gente teve que rever nosso papel em todos os sentidos, gente. E o material que o Ranieri colocou, né, é muito interessante, do Cury, onde ele coloca assim que nós estamos em uma situação de pouco julgar, mais compreender, partindo de uma compreensão do nosso eu, para compreender o nosso colega, porque o barco que estamos, gente, tem muita tempestade. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta. Nossa enfermeirinha ali, ó, chique e poderoso. Esse menino é corajoso. Rapaz, João está fazendo compra. Então, meus queridos, muito obrigado à professora Valdete pela participação, com as belíssimas palavras, professora Valdete, professora Oli. Eu sei que na nossa primeira reunião com gestores, quando a professora Valdete compareceu, era a gestora me ligando, pedindo o número da professora Valdete, a professora Elcimar me ligando. A professora Valdete, ela é disputada, graças a Deus ela se encontra no José de Anchieta. Da mesma forma, a professora Oli. Eu dei uma passadinha na escola de Turilândia, José Carlos Quadros, e o pessoal pedindo para emprestar o Li. E eu estou pensando aí em não fazer, porque vai que eles gostem. Então, a gente tem que valorizar o nosso quadro de profissionais. São pessoas excepcionais. Muitos aí estão na deriva, sem rumo, sem saber o que fazer, mas as nossas coordenadoras estão articulando, pensando, situações assim que só Deus para iluminar o pensamento de cada uma, porque não está sendo fácil. Então, agradecer também aos colegas, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque tem colegas que trabalham um horário, e ele precisou se reorganizar, sendo ocupado manhã, tarde e noite. Muitos colegas que não tinham acesso à tecnologia, por conta dessas aulas não presenciais, eles tiveram que preparar o conteúdo manhã, né, pela manhã, aplicar a aula à tarde e à noite reavaliar tudo que foi aplicado. Então, eu sou ciente que essa retomada não foi nada fácil, nós tivemos que nos reinventar. Agora, falando aqui da pauta a respeito do CIAEP, conforme a reunião que nós tivemos, a nossa última reunião, que agora, como você já bem sabe, que o registro de atividades, ele será, aliás, o registro do CIAEP, ele só terá validade, só será validado mediante as atividades propostas, né, para os alunos, o plano de aula, aí sim será validado o CIAEP. Então, essas atividades serão entregues aos alunos, né, vamos estipular o prazo. Agora, antes que eu passe para esse assunto do CIAEP, só chamar a atenção que alguns professores, são poucos, né, ainda não fecharam, né, fizeram o encerramento do CIAEP. E agora, conforme essa nova portaria, tem o prazo do dia 20 de agosto. O prazo dia 20 de agosto. Então, meus queridos, eu sei que, convenhamos, nós tivemos o quê? 4 meses, né? Estamos agora começando de maneira remota, estipulando um prazo de até o dia 20 de agosto. Então, por favor, queridos, façam a conclusão, o encerramento, né? O encerramento não, desculpe. Façam a postagem dos conteúdos no CIAEP para que vocês não sejam penalizados, porque eles estão assim, eles não estão vendo toda a situação que passamos, eles estão calculando 4 meses que o CIAEP tem conteúdos lançados. Então, retomando aqui a esse assunto, né, como a professora Valdete falou, tem que ter uma coerência.
E agora não basta só você alimentar o CIAEP, tem que ter a coerência com o plano de aula, porque lá eles vão ver, como a professora Valdete falou, primeiro ela vai fazer a análise dos planos e entregar para vocês, né, essa análise. A partir do veredito, né, a partir da análise dos planos, ela será encaminhada para o nosso técnico, e do nosso técnico será reenviado para a SEDUC. Então, lá na SEDUC, eles vão ver se há coerência do conteúdo do CIAEP com o plano de aula do professor. Então, agora, não é uma questão de você trabalhar uma coisa e colocar outra no CIAEP, porque tem que haver a coerência, como bem disse a professora Valdete. Agora, os planos e atividades, como eu já disse, serão validados. Antes, era só o CIAEP que precisava ser validado. Agora vai ser analisado se a atividade está coerente com o conteúdo. Se fosse no ensino híbrido, como estava previsto, uma semana na escola, outra semana seria de aulas não presenciais. Como agora é totalmente remoto, então o professor, ele tem que pensar, né, vamos pensar no aluno que está tendo essas informações semanalmente em suas residências, e esse material impresso, como pensamos na reunião, para esse aluno que não está tendo acesso às mídias, ele vai ter o quê? Um prazo de 15 dias para cumprir essas tarefas e chegando às mãos do professor e o professor fazendo a devolutiva. Isso para que esse aluno não fique de fora. Como bem sabemos, agora é totalmente remoto. Então, lembrando que se o professor apenas registrar a aula no CIAEP e não entregar o plano de aula e as atividades impressas, as suas aulas não serão validadas. Todo mundo compreendeu a respeito disso? Todos compreenderam? Que agora não basta só registrar a aula no CIAEP, tem que enviar o plano. Então, voltando a falar no CIAEP, foi nos deixado bem claro na reunião que tivemos com o pessoal da SEDUC, que nós precisamos cumprir nossa carga horária e precisamos estar em dias com nossas aulas, porque agora a SEDUC, né, nós temos o e-mail institucional, quem está tendo contato diretamente com os nossos planos é a SEDUC, que agora não vai ficar somente com os coordenadores da nossa escola, vai ficar no e-mail institucional, onde os coordenadores da SEDUC terão acesso. Então, se o professor, essa semana, deixar o material, ele não deixar o material, não deixar as atividades na plataforma, se ele não fizer o CIAEP, se ele não... Então, a reunião que nós tivemos, esse professor, ele, infelizmente, se for contratado, e em se comprovando negligência do professor, como foi repassado na reunião, esse professor vai perder o contrato. No caso do professor que agir com negligência, esse professor ele vai pegar falta, né, vai ter o desconto na folha de pagamento. Então, essa era alguma das informações, né? Alguma das informações que foi nos repassado nessa reunião, como bem disse a professora Valdete, que agora não basta somente enviar as aulas do CIAEP. Fiz postagem dos conteúdos. Eles não serão validados se não tiver o plano de aula. E também o material dos alunos, aquele material que a professora Cleicimari vai falar como é que vai ficar sendo disponibilizado a entrega pelo professor e o repasse para os alunos. Professora Cleicimari. Opa, Ranieri. Tá, eu só vou aqui acrescentar um pouco do CIAEP, turma. Bom dia, professores. Mari, minha querida. Antes de tu começar, me permite só uma coisinha que eu esqueci aí. Tá, pode falar. E é muito importante no plano. Pessoal, como não vai ser possível eles falarem sobre o calendário, e eu fui pegar minha anotação daqui de ontem, me lembrou aqui. Está também, nessa nova reorganização do calendário da escola, os sábados são letivos. Então, a gente tem que passar para vocês. Então, por exemplo, nós temos no mês de agosto
15, 22 e 29, 3 sábados letivos. Cada sábado letivo, ele se refere a um dia da semana. Então, o dia 15 é a segunda-feira, o dia 22 é uma terça-feira, o outro sábado é a quarta-feira. Então, os professores que tiverem aulas na segunda, terça e quarta já devem contar com os sábados letivos, certo? Só isso aí que eu queria lembrar, porque como eles não vão passar para vocês o calendário, não teve tempo, que já foi reestruturado, então eu queria lembrar vocês isso aí. Já tem que colocar no planejamento. Obrigada. Oi, certo. Bom dia, professores, né? Então, nós estamos retornando, né, novamente, e a gente já sabe, de acordo com a portaria de ontem, né, que saiu, estão suspensas por tempo indeterminado, né, a aula presencial. Então, nós iremos trabalhar todo o tempo, né, com esse ensino remoto, né, online. Sendo que, quando precisarem, né, não deixa, a gente vai ter os momentos nossos com alunos na escola, não, né, mas assim, quando precisarem, a gente vai, nós estamos na escola, né, então, quando a gente vai, o professor quiser agendar, agenda, a gente marca para poder fazer essas observações e dúvidas, né, a cada dia está aparecendo. Eu queria só, antes de acrescentar, viu, Ranieri, que a Ranieri falou do CAEP, professores, essa semana eu dei uma olhada no CAEP, e o que acontece? Muitos professores ainda não colocaram o primeiro período, que nós paramos no dia 16 de março. Então, não pode botar dia 17. Tem professores que colocaram, registrou dia 17 de março. 17, não, foi a partir de 17 não teve aula, então a gente foi até o dia 16. Então, eu gostaria de pedir que cada professor desse uma vistoria, uma olhada, né, com calma, esses passados, o primeiro e o segundo período, e observasse se as aulas foi clicada e ministrada. Se ele colocou, tem uns que eu coloquei aula extra, não olharam mais, nós sabemos que agora que eles estão fazendo esse monitoramento pelo CAEP, inclusive na portaria, vocês dêem uma lida com bastante atenção à portaria, ele deixou bem clara essa portaria, como vai ser agora que o CAEP, ele terá agora muito mais importância, né? E nós temos um prazo, né? Para o primeiro e segundo período ficar atrás, a portaria, ela deu um prazo até o dia 20 de agosto para que todos os professores, eles atualizem o CAEP. Não é agora, vou colocar, deixar para trás, vou colocar o que foi. Não, o que ficou para trás. Então, os professores que estavam dando aula, né, que ficaram o primeiro período, registrem suas aulas lá no CAEP. Nós estamos conferindo com o diário está comigo de classe. Como é que será feito esse registro? Eu vou colocando normalmente, quando você estiver lá, dia de aula, eu vou lá no seu horário e coloco no diário, né? Se tiver dúvida, a gente agenda, a gente faz essa conferência, né? Não estou conseguindo, motivo que foi, às vezes o professor diz assim, meu computador, não estou sem internet. Nós temos internet na escola, nós temos computadores, você agenda. O lugar, lá na escola, nós estamos adotando todas as medidas sanitárias, né? Todos os cuidados. Então, você pode ir para lá, a gente, próxima semana, nós iremos convocar alguns professores, né, que está acontecendo, que não conseguiram, o que aconteceu, então, problema, então ele vai ter que ir à escola e fazer, tá? Infelizmente. Por quê? Porque vai mexer, quando mexe no dinheiro, a gente já fica, né, para não ter problema. Como o professor Ranieri disse, agora esse acompanhamento, ele será um acompanhamento bem mais de perto, eles vão estar olhando, então vai ter que estar 3 coisas juntas, né? E, mais uma vez eu peço, atualize o CAEP passado, o primeiro e o segundo período. Qual é a data? Até o dia 30. Lá na portaria diz, se não tiver inserido, não tiver atualizado, será considerado como falta. Ele não fala mais que é 1, 2, 3, não, ele vai ser como falta, né? E vão ser descontados. Então, dê uma observação, a gente vai novamente, eu vou mandar para professores, né? E se eu verificar que o professor não foi, a gente irá convocá-los para estar na escola fazendo esse, como se diz,
fazendo o registro, porque a escola nós temos a sala de informática, nós temos computadores disponíveis, então que não seja por isso, né? Não que a intenção é que a gente não prejudique, porque tudo é online. E quando é online, a gente vai ter que botar logo no CIGEP, né? Então não está lá. Como é que vai colocar a frequência se o professor, a frequência dele vai ser baseada pelo CAEP? Então a gente vai ter muito cuidado com esse CAEP. O registro vai ser a conferência semanal e eu só vou poder validar quando a Oli e a professora Valdete me der o ok, tá? Então não adianta ser essa semana eu já coloquei minhas aulas no CAEP, mas nunca entregou o plano, eu não vou validar a aula. Eu vou mandar mensagem para o professor e aguardar. Então a gente vai estar esse feedback todo tempo, esse contato, né? Cadê o plano? A aula foi postada? Aí sim, a gente olha o CAEP e vai validar a aula. O CAEP vai ser a última coisa que será feita, que é a validação da aula, tá? Então, não é a primeira coisa, vai ser a última. E a gente tem que ter agora que vai ser semanal, certo? Outra coisa, nós temos também, ontem eu vi Valdeni que falou sobre essa parte, essas cópias das atividades. Nós sabemos que temos alunos que eles não vão continuar não tendo acesso à internet, né? Como fazer, né? Então, o que vai acontecer? A escola, ela vai disponibilizar de cópias de atividades. Para quem? Para os alunos, esses alunos que não possuem acesso à internet, não tem como acessar. Na reunião de pais, nós iremos falar, né? Então, o que vai acontecer? O professor, ele vai enviar atividades por e-mail, tá? Então, vai ser por e-mail, para que a gente possa fazer uma impressão, tá? Para cada mês. Então, assim, essa semana, dia 10 até o dia 14, o professor, ele já providencia, né? Ele vai postar lá atividades, ele posta... Quem tem é fácil, ele vai lá e ele tira. Mas tem alunos que ele não tem acesso, então nós vamos tirar xerox, vamos deixar na escola, avisar o aluno, ele vai buscar essa atividade, tá? Ele vai ter, aí a partir de 17 até o dia 21 de agosto, o aluno, ele vai pegar essa atividade, tá? Que o professor colocou. Aí ele vai ter uma data, tá? Essa data ele vai devolver para a escola, vai ser tudo documentado, para que o professor vá à escola também, com todos os cuidados, pegar essas atividades. Os alunos, não são assim, agora são todos os alunos? Não. Nós estamos pensando nos alunos que não têm acesso. Nós estamos recebendo muitos alunos que nunca fizeram nenhuma atividade, que estão retornando, né? De maneira alguma a gente pode dizer que esse aluno já, né, não tem, porque senão a gente sabe que a diminuição da turma dos alunos são poucos, já é muito. Então, a gente está tendo esse cuidado, né? Vendo, então, a escola, ela vai providenciar o material de impressão. Eu queria que vocês, no planejamento, já começassem a fazer logo esse material, nos enviassem por o e-mail da escola, tá? Fica melhor por e-mail da escola, para que a gente pudesse fazer essa impressão e preparar para entregar para os alunos, tá? Essa entrega, a escola vai ficar responsável, são os alunos que não têm acesso à internet. Só para avisar, serão todos? Não. As datas, Amada, fala as datas, viu? Olha, o primeiro envio vai ser agora, nesse mês de agosto, vai ser do dia 10 ao dia 14. Então, de 10 a 14, o professor vai fazer ele vai enviar por e-mail a atividade, né? O aluno que não tem como, ele vai na escola e pegar, de 10 a 14, a gente vai estar recebendo, ok? A partir do dia 17 a 21, aí o aluno, ele vai à escola e receber esse material, vai assinar, tá? A gente vai tirar a xerox e o aluno vai já receber, os alunos que não têm acesso à internet. Ele vai responder e aí quando for em setembro, a gente vai dar um prazo, aí ele vai devolver. Setembro, a gente tem essas atividades também, de 15 a 18 de setembro. Nós iremos postar isso aí depois, né, no grupo. Eu não sei, ontem parece que teve alguma alteração, eu vi alguém disse 2 semanas depois, que estava cortando muito, né? O recebimento das atividades pelos alunos, ele vai ser mensal, né? Então, não precisa ficar enviar todas as atividades. Você faz o plano mensal e já vai elaborando as atividades. E você vai, à medida que for fazendo, havendo necessidade, vão enviando por e-mail e nós vamos também, tá? Então, ficou a cargo da escola essas cópias das atividades. A escola vai providenciar, o aluno vai buscar, vai devolver e depois o professor também ele vai ter a data para pegar essas atividades.
Faltou alguma coisa aí? Porque o Valdeni ficou com essa parte, ontem ela alterou alguma coisa, foi? É assim, a gente definiu as datas, a gente vai repassar aqui, se houver alterações, a gente repassa, né? Então, os professores devem enviar para o e-mail da escola, na primeira semana de cada mês. No caso, para esse mês, ficou entre 10 e 14, né? Para o envio desse material. Isso. Aí, por quê? Porque os pais serão informados, né? De que eles deverão pegar, os pais e os alunos serão informados de que, a partir entre dia 17 a 21, eles irão receber os materiais na escola, certo? E também eles já vão ter a data de entrega das atividades na escola, que será, no caso aqui, de 15 a 18 de setembro. Então, isso aí vai ser uma rotina, né? Eles pegam na escola, tem o período deles pegarem na escola e também entregarem para que vocês... E depois vocês também vão lá receber as atividades feitas pelos alunos, no caso aqui, a partir do dia 19, tá? Então, nós fizemos este calendário aqui, porque a gente precisa realmente ter datas fixas, porque a gente precisa informar os pais, informar os alunos, porque vocês sabem, eles vêm de longe, para não ficar dando viagem perdida, né? Esse tipo de coisa. Tá? Então, eu queria até... eu queria, assim, rapidinho aqui, porque como surgiu essa questão aqui desse material impresso, tem que constar no plano. Eu fiz agora aqui, gente, que aí eu vou até reencaminhar para vocês avaliem aí, tá? Não, errei aqui, não é esse, não. Deixa eu pegar aqui outro. Vamos lá. Tá, vamos aqui. É o mesmo, é o plano, tá? É o modelo de plano. Estão vendo, pessoal? Tudo bem? Estão olhando? Estão visualizando? Digam aí para mim, por favor. Preciso de feedback. Ok. Então, é isso. Aquele mesmo plano que eu coloquei para vocês, aí eu acrescentei aqui, olha, plataforma, que é aquela parte que eu li para vocês. Aqui já é a parte, a sequenciazinha dos materiais didáticos, certo? Ó, dos materiais impressos, tá? Aí ficou bem aqui abaixo. Os objetivos continuam sendo os mesmos, porque o que a gente quer que o aluno da plataforma aprenda é o mesmo que o aluno do material impresso, assim como também o conteúdo. Aí aqui vai, ó, materiais impressos para aprender, tá? O conteúdo, os alunos deverão estudar o material impresso recebido na escola, ou pode ser também, gente, as páginas do livro didático, tá? Porque vocês é que vão decidir isso. Ao estudar, tá? E só que assim, vocês deverão informar a escola, porque os alunos vão buscar as informações na escola, então a gente tem que dar, tá bom? Ao estudar, fazer anotações das dificuldades encontradas para informar o professor, por escrito, evidentemente, né? Aí, ao estudar o material, os alunos deverão responder uma atividade que aí vocês poderão escolher entre, vocês mandam a atividade impressa, tá? Ou do próprio livro. No caso do livro, a atividade deverá ser copiada em uma folha, para que entregue na escola. Na escola, você coloca a data, tá? A avaliação será feita mediante a correção das atividades entregues na escola. E o acompanhamento, o professor faz o registro dos alunos que estão participando das aulas, repassa o nome dos que não estão para a coordenação, para a gente tentar entrar em contato, tá bom? Então, eu fiz esse acréscimo aqui, considerando já o modelozinho aí, tá bom? Considerando a questão do caso dos materiais impressos. Eu fiz agora, neste momento, eu já até havia enviado o outro, mas eu vou enviar esse aqui também para vocês. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Gente, era isso aí. Professora, só para acrescentar também, a respeito dos nossos alunos deficientes, tanto auditivo quanto visual, o professor tem que redobrar nesse acompanhamento, para que o aluno não venha desistir, para não ter
que se for contratado, se o aluno desiste, não há por que manter o contrato. No caso, o aluno que tem deficiência auditiva, o professor tem que pegar esse material e buscar estratégias para que esse aluno não fique de fora da aprendizagem, né? Porque se a gente entra em contato e o aluno simplesmente desiste, aí vai implicar na perda do contrato do determinado colega. Da mesma forma, o aluno que é deficiente visual, o professor de Braille, ele tem logo que pensar em suas estratégias para que esse material chegue às mãos desse aluno. Então, era só isso. Então, como a professora Mari falou a respeito das datas, que vai começar do dia 10 até o dia 14 desse mês, a entrega do professor, o envio do professor para o e-mail da escola. Aí, no caso, o repasse para os alunos do 17 ao dia 21 desse mês. Então, todos estão cientes, né, que até o dia 14 desse mês, ele tem que fazer o envio para o e-mail para que a gente possa, né, se mobilizar para que esse material chegue às mãos do aluno. Então, todo mundo ciente, né, pessoal? Então, agora eu chamo a professora Oli para falar a respeito dos alunos que nunca fizeram atividades. Professora Oli, aqueles alunos que ficaram de fora, né, na nossa retomada, que foi do dia 27/4 até o dia 30 de junho. Então, o que fazer com esses alunos que ficaram de fora? Então, convido a professora Oli. Tudo bem, gente. Olha, esses alunos, o professor deverá passar uma atividade considerando os assuntos tratados, né, de abril a junho. Então, fazer uma atividade para que esses alunos possam e enviar para o e-mail da gente, para que a gente possa repassar para os alunos, né? Porque é uma forma de recuperar esse conteúdo, tá bom? Eu queria até sugerir para vocês, eu não sei se eu creio que nem todos vocês conhecem, mas nós temos um material na escola que é usado para trabalhar os alunos que estão com pendência. São apostilas bem sucintas, tá bom? Que abordam vários assuntos. Veio da SEDUC e pressupõe que quem construiu acha que se o aluno conseguir aprender aqueles conteúdos ali, ele já conseguiu, né, atingir, de certa forma, as aprendizagens essenciais para as séries. Então, gente, está na escola e quem estiver interessado nesse material, já é um material pronto, com aula, com questões. Então, vocês, é só avisar, tá bom? Que aí vocês podem pegar esse material, avaliar e dizer, não, esse aqui eu vou passar essa atividade aqui, eu vou passar esse material aqui, para recuperar as aprendizagens dos alunos. Fica a critério de vocês. Eu estou dizendo porque já é um materialzinho prontinho, tá bom? E a gente já tem até algumas cópias ainda disponíveis na escola. Tá certo? Então, é isso. A gente vai precisar fazer o quanto antes, tá bom? Essas atividades. É isso. O nosso prazo, viu, gente, para essas atividades vai ser agora esse mês mesmo, tudo esse mês aí, porque é uma questão de recuperação de atividades, de conteúdos que eles não trabalharam no primeiro semestre. Então, é isso. Então, meus queridos, aproveito para informar que a nossa próxima reunião ela será presencial. Então, vamos montar uma programação toda especial para todos vocês. Vocês terão a palavra para falar o que foi esse momento de pandemia. Eu sei que quando estávamos pensando que seria uma mera epidemia e ela evoluiu para uma pandemia, e quando eu tive que dar nota de que, olha, pessoal, agora nós vamos ter que entrar numa quarentena. Imagina o que foi isso para o psicológico dos professores, para os alunos, para os pais.
Então, vivemos assim um momento nada fácil. Mas, enfim, estamos chegando, né, na etapa final, superando esse desafio. Eu desejo que todos vocês estejam com saúde e que a gente possa ter mais força diante desse desafio que surgiu, porque eu me fortaleci, né? Eu sei que da mesma forma que eu tive superações, porque naquele período, né, naquele período que o professor não tinha, estava abalado psicologicamente, ele tinha que trabalhar o conteúdo, trabalhar a atividade. Eu imagino o professor Tiago, que estava também na linha de frente. Professor, a experiência que o senhor teve, né, é uma experiência única, né? Professor que estava, ele poderia muito bem ficar na zona de conforto, mas o professor Tiago foi na linha de frente, ajudando pessoas naqueles momentos difíceis. Imagino na questão da intubação, o professor Tiago agora ele vai ter uma grande importância também nessa nossa retomada de maneira remota, porque é um professor que, trabalhando a filosofia, ele, ao mesmo tempo, como professor, ele vai agir como psicólogo, porque ele sabe o quanto é precioso uma vida. E eu tenho certeza que o professor Tiago, né, o professor Tiago, ele não é mais o mesmo antes dessa pandemia. Agora ele virou um herói, assim como todos vocês, professores, que conseguiram, mesmo em meio a essa pandemia, enviar atividade para os alunos, conseguiram trabalhar. Muitos professores ainda trabalharam sofrendo da pandemia. Tinha professor aí que você percebia que ele estava sofrendo com a pandemia e estava preparando a aula para o aluno. Então, isso também é doação. Parabenizo os profissionais da saúde e os profissionais da educação que não deixaram a educação morrer. Então, parabéns a todos vocês e, de antemão, falando que a nossa próxima reunião será presencial. E espero, pessoal, ter uma acolhida à altura, porque vocês são merecedores do nosso melhor. Então, Tiago, parabéns, Tiago. Tiago, você nos orgulha. Todos vocês nos orgulham. Professor Tiago, eu gostaria de ouvir as suas palavras, professor, por favor. Antes de encerrar a nossa reunião, eu passo a palavra para o professor Tiago, que é o nosso herói. Professor Tiago, por favor. Professor, não está saindo o áudio. Agora. Não. Não, professor, não estamos ouvindo. Então, professor Tiago, o que nós vamos fazer? Vamos esperar o seu depoimento na reunião presencial, mas desde já, meus parabéns, meu querido, você muito nos orgulhou, partindo para a linha de frente. Ficamos sabendo que você foi acometido tanto pela Covid pelo H1N1, ficamos sabendo, isso é um herói. Graças a Deus, nós temos um professor, que foi um guerreiro, que partiu para a linha de frente. No período em que as pessoas estavam morrendo feito formiga, onde todo mundo estava se escondendo, o senhor encarou e venceu, graças a Deus. Meus parabéns, professor. E então passo a palavra aos demais colegas que queiram se despedir. Mas meu muito obrigado, professor Tiago. Muito obrigado mesmo. Ranieri, fala da lista de frequência, que eu vou saltar agora aqui. Certo. Olha, agora nós vamos ter uma lista de frequência, tá? Que será disponibilizada aqui pelo chat e também a posteriori no WhatsApp. Então, a professora Oli, a senhora pode compartilhar agora a lista de frequência, tá? Aí, a partir dessa lista de frequência, você
assina a sua frequência e pode, de antemão, fazer o encerramento, né? Então, desde já agradeço a presença de todos, mas não fique sem assinar a presença, tá? Tá aí no chat, viu, pessoal? A Tá no lista de chat. presença está no chat. E muito obrigada pela presença de todos, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, qualquer situação que a gente possa ajudar, estou aqui à inteira disposição, tá bom? Eu e toda a equipe, com certeza. Abraços a todos e todas. Bom Tchau. dia a todos. Muito obrigado, professor Oli. Tchau. Obrigado, viu, professores? E verifiquem os e-mails de vocês, que eu vou já enviar esse novo formato aqui de plano. E professor Oli, a Escola José Carlos Quadros está pedindo uma ajuda para trabalhar o Google Classroom. Aí, o que acontece? Eu vejo que a senhora, às vezes, passa a noite sem dormir, né? Poxa, a professora já está tão cansada para ainda compartilhar a solicitação de colegas de outra escola. Então, eu não sei. O que a senhora acha? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu realmente estou muito sobrecarregada. Eu estou nos 3 outros projetos, todo dia aparece mais uma coisa, e eu estou muito cansada. Assim, mas eu posso conversar com os professores, sem dúvida nenhuma, eu posso dar uma força lá, mas esse aí... Eita, meu Deus do céu! É difícil dizer não, né? Mas aí depois a gente fica morrendo em cima das coisas aí, é complicado. Então tá, professora, muito obrigado. Um abraço, professora. E agora o espaço para os colegas que queiram se despedir. Após assinar a frequência online, tá, pessoal? Então, com a palavra para as considerações finais. Muito obrigado, professora Valdete. A professora Cleicimari, muito obrigado. Professora Cleicimari, que sempre nos auxiliando, nos ajudando. Agradecer a presença da professora Ana Beatriz, da professora Delma, da professora Valdeni, da professora Gabriela, do professor João Mariano, do professor Hilbert, da professora Sandra, principalmente agora do professor Tiago. Professor Tiago. Então, muito obrigado a presença de vocês e aqui encerro a minha participação. Ô, Tiago, fala aí, Tiago. Fala aí, Tiago. Aê! Ô, amigo. Para aí, vamos lá. Finalmente aprendi a ligar o microfone. Uma hora eu tinha que aprender. Pois é, amigos. Estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, tá. Tranquilo. Passando só para reafirmar, né, a importância da gente continuar se prevenindo, né? Que não é brincadeira. Prevenindo o psicológico, principalmente, né? Porque a situação é delicada. E a gente também ficar só dentro de casa também não ajuda em nada, né? A gente termina ficando mais ansioso. Mas faz parte do processo, né? Trabalhar a resiliência da gente também, né? Que é uma doença igual as outras vai passar também e é fato. A gente só tem que aprender a trabalhar o nosso tempo da melhor maneira possível, se organizar, como a gente já está fazendo, né? Que eu acho que de março para cá a gente já mudou em muitas coisas, eu nunca fui assim nunca fui muito de utilizar a tecnologia, eu sou até um pouco tapado para isso, e agora eu estou tendo que aprender na marra a fazer, né? Fui para o hospital trabalhar logo com alta complexidade, né, em UTI, mas aprendi na marra, né, mas é assim mesmo, todo dia é um aprendizado, né? E, professor Ranieri, com respeito à reunião, o senhor já tem uma data fixada, já é uma data, porque eu quero ver com a professora Anne também, porque no caso, o presencial, ela vem comigo, né, para a gente se organizar. Mas o mais é isso, amigos. Saudade de todo mundo, alguns eu vi pessoalmente, outros não. Mas em breve a gente vai se ver pessoalmente, todo mundo de máscara, a 1,5 metro de distância.
Está poderoso nas respostas, está por dentro dos protocolos. Ai. Gente, Hilbert está muito caladinho. Tá assim, sabe? Ele nunca foi mesmo de falar muito, né? Mas está tranquilão. Professor Tiago, eu posso lhe adiantar que a reunião que será presencial, ela será no começo de setembro. Se está previsto aqui a entrega das atividades do dia 15 ao dia 18, então eu acho que no dia, um pouco antes do dia 11, né, 11 de setembro, a nossa reunião presencial. Agora, precisamente, eu não sei lhe dizer ainda quando será a nossa próxima reunião, mas é por início de setembro. Tudo bem? Tudo bem. Vou me organizando já. Tá certo, então, professor. Então tá, pessoal, tenham um bom dia. Muito obrigado. Bom dia, a amigos. todos, muita luz divina na vida de todos nós. Amém. Gente. Tchau. Tchau.